Olá, turma. Sou o professor Fábio Cabral. Vamos para mais uma aula hoje de geometria analítica, né? A gente vai ver hoje a distância entre um ponto e uma reta. Então, seja um ponto genérico qualquer no plano aí cartesiano, ponto P, x, 0, y, 0, e seja uma reta R, né, de equação geral ax mais by mais c igual a zero, tá? O que que eu quero aí? Eu quero saber qual é a distância desse ponto P até essa reta R, né? Eu quero saber quem é esse cara bem aqui, ó. Quem é esse cara bem aqui, ó. Só lembrando que para eu achar essa distância, esse cara aqui com certeza vai ter que formar um ângulo de 90 graus, tá? Ele tem que ser perpendicular. Então aqui a gente vai direto para a fórmula, uma fórmula meio bizonha mesmo, olha. É o módulo de ax0 mais by0 mais c dividido pela raiz quadrada de a quadrado mais b quadrado. Agora lascou, né? Professor, como é que eu vou fazer isso aí? Bem, a melhor maneira de entender utilizando um exemplo. Mas o fato é que é só jogar na fórmula. Tu sabendo a fórmula, tu tem que identificar quem é o A, quem é o B, quem é o C, quem é o x0 e quem é o y0, tá? Identificando esses caras aí, você consegue aplicar a fórmula de maneira bem tranquila. O mais difícil mesmo, na verdade, é gravar a fórmula. Então vamos um exemplo 1 aqui, olha, encontrar a distância do ponto P 2 menos 1 até a reta R 2x menos 3y mais 5 igual a zero. Então vamos jogar na fórmula, né? Não é essa aqui? Módulo de ax0 mais by0 mais c dividido pela raiz quadrada de a quadrado mais b quadrado. Ah, pessoal, o que é módulo? Não me lembro, professor, não sei o que é módulo. O módulo, ele garante que essa expressão ela seja sempre positiva. Por que tem que ser positivo, pessoal? Distância, existe uma distância, um comprimento existe negativo? Claro que não, né? E o módulo ele garante que nunca vai ser negativo. Vamos já ver um exemplo de como que a gente aplica isso aí. Mas esse cara aqui especificamente, olha, de acordo com o que eu coloquei no slide anterior, né, o ponto P é o x0, y0. Então o x0 aqui é 2 e o y0 é menos 1. E aqui a equação geral, ax mais by mais c. Significa o quê? Que o A é o 2, o B é o menos 3 e o C é o 5. Pessoal, fica muito fácil agora, porque é só jogar na fórmula. Olha, o A é o 2, o x0 lá é o 2, o B é o menos 3, o y0 está aqui, olha, é o menos 1. Vou colocar um parênteses aqui, né? O C é 5, né? O C fica sozinho, né? Ele não tem nem x nem y. E aí eu vou dividir isso tudo pela raiz quadrada de a quadrado mais b quadrado. O a quadrado é 2 ao quadrado. E aqui o b, apesar dele ser negativo, né? Eu vou abrir um parênteses bem aqui, tá? Eu vou abrir um parênteses. Fica dessa forma aqui. E agora é só fazer cálculo. 2 vezes 2 dá 4. Menos 3 vezes menos 1. Ó. Esse cara aqui, menos com menos, vai dar mais 3. E aqui eu só repito mais 5, né? Isso aqui dividido pela raiz quadrada de 2 ao quadrado vai dar 4. E aqui o menos quando está elevado ao quadrado, ele vira positivo, tá bom? 3 ao quadrado vai dar 9. Logo, o módulo em cima vai dar quanto? 4 mais 3, 7, né? Mais 5, 12. Vai dar 12, módulo de 12 dividido pela raiz quadrada de 9 mais 4 vai dar 13. Beleza. Bom, o módulo tem que ser sempre positivo. Aqui ele já é positivo, né? Eu só vou repetir e vou tirar o módulo, tá? Vai ficar 12 sobre raiz quadrada de 13. Bom, aqui eu ainda posso racionalizar, né? Como é que eu racionalizo? Eu multiplico pela raiz quadrada do cara que está embaixo. A gente nunca deixa a raiz quadrada no denominador, tá? Isso é uma convenção matemática. Então, para tirar essa raiz quadrada de baixo, eu vou multiplicar por ela em cima e embaixo. Por quê? Porque isso não altera a minha expressão, né? Isso aqui dividido por isso aqui vai dar 1. Isso não vai alterar a minha expressão. Porém, eu vou conseguir tirar a raiz quadrada de baixo. Por quê? Porque aqui eu vou repetir a distância de P até R
Em cima, 12 vezes raiz de 13, não tem muito o que fazer, é 12 raiz de 13. Agora, embaixo, quando eu multiplicar raiz de 13 vezes raiz de 13, vai dar raiz de 13 ao quadrado, né? 2 vezes raiz de 13. E aí, esse quadrado eu posso cortar com esse cara bem aqui. E aí eu vou ter uma expressão dessa forma aqui, né? O resultado dessa forma, 12 raiz de 13 sobre 13. Fechou? Então, essa vai ser a distância. Bem tranquilo, né, pessoal? Exemplo 2 aí, olha, encontrar a distância entre o ponto P, menos 2, menos 1, e a reta R, 2x mais y mais 3 igual a zero. A mesma coisa. A gente joga na fórmula, a gente identifica quem são esses sujeitos aqui da fórmula, né? Esse é o x0, esse é o y0, esse é o a. No caso aqui, olha, o b, ele vai ser o 1, tá? Porque aqui é como se fosse 1 vezes y. Então, o b vai ser o 1. E aqui o C vai ser 3, né? Vou até colocar aqui, olha. O B vai ser 1, tá bom? E a gente aplica na fórmula. Módulo de A, que é 2. O x0 é menos 2, eu vou abrir um parênteses aqui. Mais o B, que é 1, vezes o y0, que é menos 1. Mais o C, que é 3. Isso tudo aqui dividido pela raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado, né? O A é 2, então vai ficar 2 ao quadrado. E o B é 1, né? Então vai ficar 1 ao quadrado. Agora é só fazer conta. 2 vezes menos 2, mais com menos vai dar menos. 2 vezes 2 dá 4. 1 vezes menos 1 vai dar menos 1. E aqui vai dar mais 3. Repito, né? O mais 3 lá no final. Embaixo vai dar 4. 2 ao quadrado vai dar 4. 1 ao quadrado dá 1. 4 mais 1 dá 5. E aí, continuando, né? Menos 4 com menos 1 em cima vai dar menos 5. Menos 5 mais 3, vamos colocar aqui, né? Menos 5 mais 3 dividido pela raiz quadrada de 5. Menos 5 mais 3 vai dar menos 2 sobre raiz de 5. Só que esse menos 2 está em módulo. E aí, pode a distância ser negativa? Claro que não. Então, é muito simples. Como é que eu faço? Quando esse cara sai do módulo, ele vai sair positivo. Ele vai sair mais 2. É assim que funciona. Então, toda vez que der um número negativo, ele sai de lá positivo do módulo. É só para isso que serve o módulo. E aqui eu posso racionalizar, né? Eu não quero deixar a raiz quadrada lá no denominador. Como é que eu faço? Multiplico em cima e embaixo. Em cima vai ficar 2 raiz de 5. Embaixo vai ficar raiz de 5 vezes raiz de 5, vai dar raiz de 5 ao quadrado. Aí eu posso cortar esse cara. E aí eu vou ter o resultado final, né? A distância vai ser 2 raiz de 5 dividido por 5. Muito fácil para vocês, né? O mais difícil, como eu falei, é gravar a fórmula. Gravou a fórmula, o resto é de boa, é tranquilo, tá bom? Bom, a nossa aula de hoje vai ser bem curtinha, pessoal. Só para fechar a área de um triângulo. Então, se eu tenho no plano cartesiano, eu conheço os vértices de um triângulo, eu consigo calcular a área dele através desses vértices, né? No caso aqui eu tenho o vértice A, x, A, y, A, o vértice C, x, C, y, C e o vértice B, x, B, y, B. Bom, a fórmula ela é relativamente simples. Ela é o módulo de D dividido por 2, onde esse D é a matriz, é aquela mesma matriz, desculpa, é o determinante daquela mesma matriz que a gente viu lá no começo, na segunda aula. Lembra da condição de alinhamento entre três pontos? É essa matriz bem aqui que a gente viu. É a mesma matriz. Naquela situação que a gente viu lá na segunda aula, essa matriz ela vai ser igual a zero quando a gente tiver 3 pontos alinhados, né? Não é o caso aqui. Aqui a gente nunca vai ter 3 pontos alinhados para a gente ter um triângulo. Então esse cara sempre vai ser diferente de zero. Então o módulo dele, por que tem que ser módulo? Porque a gente não tem área negativa também, sempre tem que ser positivo. Então caso você encontre um determinante negativo, quando você botar ele dentro do módulo, no final o resultado tem que ser positivo. Pega o módulo do determinante e divide por 2. Fechou, encontra a área. Tranquilíssimo, pessoal. Vamos ver um exemplo.
Calcular a área do triângulo cujos vértices são A1, 2, B3, 4 e C4, menos 1. Então, segundo a gente viu lá, né? Esse vai ser o XA, esse vai ser o YA, XB, YC, XC. Desculpa, XB, YB, XC, YC. Qual é a fórmula da área? Ah, é o módulo de D dividido por 2. É o determinante dividido por 2, o módulo dele. Qual é a fórmula do determinante? Aquela mesma fórmula da condição de alinhamento de 3 pontos, essa matriz aí, tá? Primeiro eu encontro a matriz, depois eu acho o determinante dela. Então aqui eu só vou substituir, olha, o XA, YA, tá aqui, olha, é o 1 e o 2. XB, YB, é o 3 e o 4. XC, YC, é o 4 e o menos 1, tá aqui, ó. Só substituir. E agora vamos lembrar como é que eu acho a matriz. Desculpa, como é que eu acho o determinante de uma matriz 3x3, que é o caso aqui, ó. Por que 3x3? Ela tem 3 linhas, uma linha, 2 linhas, 3 linhas e 3 colunas. Uma coluna, 2 colunas, 3 colunas. Ela é 3x3. Bom, é simples, pessoal. Eu repito, tá vendo? Essa primeira coluna e essa segunda coluna, eu repito aqui, ó. Repito a primeira coluna, repito a segunda coluna, além de repetir toda a matriz, né? E aí eu vou multiplicando as diagonais, tá? Da esquerda para a direita. Então a primeira que eu vou multiplicar vai ser essa aqui, olha. 1 vezes 4 vezes 1 vai dar 4. Segunda diagonal, 2 vezes 1 vezes 4. Vai dar 2 vezes 1, 2 vezes 4, 8. Terceira diagonal, 1 vezes 3 vezes menos 1. 1 vezes 3 dá 3 vezes menos 1, menos 3. Agora a gente faz a volta. A volta eu vou fazer de vermelho aqui, ó. 2 vezes 3 vezes 1 vai dar 6, né? 1 vezes 1 vezes menos 1 vai dar menos 1. E 1 vezes 4 vezes 4, né, vai dar 16. Então, tu vai multiplicar as diagonais. Bom, e para achar o determinante, é só eu somar esses caras todinhos aqui, só que com uma pequena condição. Ó, esse que eu fiz de azul aqui, ó, da esquerda para a direita, eu vou pegar e vou somar todo mundo direto, olha. Repete o azul. Estou repetindo. 4 mais 8 menos 3. Só somei eles direto. Agora, esse vermelho que foi a volta, a gente vai inverter o sinal deles. Então, aqui, ó, troca o sinal do vermelho. Então, se aqui era mais 16, era positivo, agora vai ser negativo. Se aqui era menos 1, agora vai ser mais 1. Se aqui era positivo, mais 6, agora vai ser menos 6. Só inverter o sinal e aí eu somo tudo, a gente vai ter o resultado menos 12. Bom, mas essa ainda não é a área, pessoal. Agora eu tenho que aplicar aqui na fórmula. Olha, o D deu menos 12. Então, só que como ele está em módulo, vai ficar módulo de menos 12 dividido por 2. O módulo ele vai ser sempre positivo. Então, esse cara aqui que é negativo, ele se transforma num cara positivo. 12 dividido por 2 dá 6. Pronto, 6 é a área do triângulo que tem esses vértices aqui, tá bom? Precisa desenhar, vamos desenhar o plano cartesiano, vou marcar o ponto A, 1, 2, vou marcar o ponto A. Não precisa, pessoal. Se quiser desenhar, desenhe. Marca o ponto B, não precisa, tá bom? Mas é isso, pessoal. Uma aula bem curta. Espero que vocês aproveitem aí. Estudem, tá? Já está chegando no fim da disciplina. Valeu!